quem não me conhece, eu sou o professor Júlio César, né, de Educação Física. Quero dar as boas-vindas a todos os alunos, né, aqueles amigos que estão acompanhando aí pelas redes sociais. Quero agradecer a oportunidade ao Colégio Tabernáculo de Davi, que tem aberto essa porta aí de comunicação entre aluno, pais, né, e a própria escola, que é essa ferramenta aí para a gente poder estar interagindo com vocês. E eu quero falar um pouquinho para vocês aí hoje sobre algo bem especial, né, que a gente está vivendo, que é falar sobre esperança. Como falar sobre esperança em tempo de crise, né? E aí toda a aula minha lá na segunda-feira, quando a gente chega no colégio, né, a gente forma, e eu tenho a oportunidade de falar com os alunos do grande desafio do nosso dia, né? Na questão tanto mental, quanto que eles vão estar estudando, quanto a questão de se concentrar, estar focado. E a gente sempre eu tenho dado uma palavra de esperança para eles, né? E hoje não vai ser diferente. Quero deixar para você, aluno, pai que está ao alcance da minha voz, uma palavra de esperança. E essa palavra de esperança fica lá em Filipenses 4:7, que diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela possa guardar os nossos corações em Cristo Jesus, né? Que essa palavra possa entrar no seu coração nesse tempo difícil, né, de pandemia, né, esse vírus que tem assolado as nossas famílias, as nossas crianças, idosos. E eu quero falar para você também a questão do cuidado, né? Se cuidem, lavem as mãos, estejam cuidando daqueles que vocês amam, né? Dos seus familiares. Vocês, como aluno, têm o dever de se cuidarem e de cuidar daqueles que vocês amam também, ok? Então, quero, né, seguindo aí dentro de tudo isso, a gente também tem o costume de estar orando. Eu queria orar agora com você e com a sua família, ok? Vamos lá então? Oremos. Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, ó Pai, de estar falando contigo, de colocar, ó Pai, esses alunos nas tuas mãos, Deus, aqueles que estão ao alcance, ó Pai, da minha voz, que o Senhor possa estar abençoando, dando, Senhor, conforto, Senhor, nos seus lares, Senhor, tranquilidade, ó Pai, apesar desse vírus, Senhor, que tem assolado os nossos corações, que o Senhor possa estar, Senhor, cada dia nos consolando, nos dando esperança, ó Pai, de dias melhores. Obrigado por tudo. Sei com a nossa aula agora, que possa ser uma aula, Pai, produtiva, que eles possam aprender tudo aquilo que eu vou estar lecionando aqui para eles, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, vamos lá. Eu queria passar para vocês como que vai funcionar, né? Eu vou estar daqui a pouquinho passando para vocês passo a passo de como vai ser a nossa aula, mas eu vou disponibilizar lá no WhatsApp da escola, né? Acredito que todos estejam lá, o meu material, né? Vai lá a apostila e a gente vai estar trabalhando aí 2 apostilas, né? E um questionário a cada aula. Então você vai ter a oportunidade de preencher lá o questionário no final da aula. E qualquer dúvida que você tenha com relação ao questionário, que são exercícios de fixações, para você fixar o conteúdo, você vai estar respondendo esse questionário. Ah, Júlio, eu tenho dúvida, como é que eu faço? Então, meu WhatsApp está lá, é só você entrar lá no WhatsApp, eu vou estar no horário da aula, né, tirando as dúvidas aí de vocês com relação ao que a gente vai estar conversando aqui hoje, ok? Então, vai estar tudo lá, mastigadinho, bem fácil, para você aprender, né, de uma forma dinâmica, certo? E a gente está, né, como todo professor está aí na dinâmica, né, está se reinventando. Eu também vou até já pedir desculpa se acontecer alguma coisa, alguma falhazinha, mas a gente vai tirando aí as dúvidas durante o processo, ok? Outra coisa, a gente tem aí, como eu já falei, né, esse meio de comunicação, e qualquer problema a gente vai estar passando para vocês, ok? Então eu vou agora, né, tá me dirigindo a vocês, mas a tela vai mudar um pouquinho, a gente vai estar transferindo, né, o meu rosto para a tela do computador, do seu computador, do seu celular, e eu vou estar colocando aí um aplicativo, né, diferente, e a gente vai estar viajando e navegando pela matéria agora nesse momento, ok? Então vamos lá, seguem o nosso vídeo, seguem a nossa aula, ok? Então vamos que vamos. Olá pessoal, então vamos lá para a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje ela
A gente primeiro vai fazer aí uma recapitulação da aula que a gente teve aí desde o início do ano, né? A nossa aula aí, a gente falou sobre as Olimpíadas e sobre as Paralimpíadas, né? E falamos, né? Eu queria buscar algo diferente, né? Do que a gente tem feito aí em todos os anos. E aí eu trouxe para vocês aí, né? Algo diferente. Então, o que eu trouxe de diferente para vocês? Esse ano, né? Como aconteceria aí as Olimpíadas, né? Devido ao coronavírus, foi aí adiado para o ano que vem, mas teria aí a inclusão de 5 modalidades dentro das Olimpíadas, né? Que modalidades são essas? A gente vai ver aí, vocês viram junto comigo, né? Que é o surf, o skate, a escalada de velocidade, o beisebol e o karatê, né? Então são 5 modalidades que vão estar sendo inclusas aí nas Olimpíadas, né? Seria esse ano, e para o ano que vem elas vão ser inclusas aí dentro do calendário aí das Olimpíadas. E a Paralimpíada, né? A gente vai ter aí 2 modalidades, que é o Para-Taekwondo e o Para-Badminton. Para-Taekwondo, né, é muito ligado ao Taekwondo, sendo que os atletas são atletas com deficiências, né? Que vão competir devido aí ao grau de lesão dele aí, tem que ser igual ao do atleta que ele vai competir, né? Então, por isso que a gente vê aí dentro da modalidade paralímpica essa diferença de categoria, né, nas Paralimpíadas. E o Para-Badminton, né? Para quem não sabe o que é o badminton é um esporte que ele é jogado aí com a peteca, né, de pena de ganso, e uma raquete, né, que ela é muito parecida com a raquete de tênis, né, e uma rede que divide aí a quadra. Geralmente é jogado na quadra de vôlei, né, ou na quadra de tênis. As dimensões dela é menor, né? E aí são 2 categorias na Paralimpíada, né? Uma categoria aí para cadeirante, né? E a outra para aqueles que têm sua deficiência só em um braço, né? Que jogam aí e praticam aí o badminton, certo? Então são essas modalidades que vão ser inclusas dentro das modalidades olímpicas que seriam inclusas nos Jogos de Tóquio esse ano. Sendo que aí a gente entra aí com uma outra proposta, né, dentro das Olimpíadas. E aí eu pergunto a você, né, o que influencia e quais são os fatores, né, que vai influenciar nessa adiação dos Jogos para esse ano, né? Então fica essa resposta até para a gente poder pensar um pouquinho, né? Será que vai ser prejudicial para aqueles atletas que estão se preparando já há anos, né, para disputar, e a disputa estava tão próxima, agora eles vão ter aí mais um tempo para se preparar. E aí hoje eu vi, até mesmo no repórter, né, aqueles atletas que já não iriam ter idade o ano que vem para competir nas Olimpíadas, o comitê vai estender e todos os atletas vão poder competir nas Olimpíadas e na Paralimpíada do ano que vem. Aqueles que já foram classificados para a disputa das Olimpíadas, eles vão ter oportunidade lá na frente de estar competindo nas Olimpíadas. E outra coisa legal também é que eles não vão mudar nas Olimpíadas de Tóquio 2020, não vai mudar para 2021, vai ser 2020 mesmo, só que ela vai acontecer em 2021, mesmo porque, para lembrar que nessa data aí, 2020, teve a epidemia, né, e não pôde acontecer os Jogos, e eles vão relembrar lá 2021, que foi uma data que foi adiada, né? Mas que não deixou de ser em 2020, né? Ela vai acontecer em 2021, mas ela não vai trocar o nome, porque tem aí um prejuízo de empresas, né, que fizeram aí os ingressos, né, crachás e todo o material, todos os uniformes também, né, das delegações já foram preparados já, né, fora as outras coisas aí que já foram preparados com a logomarca, né, das Olimpíadas de Tóquio 2020. Então seria um prejuízo muito grande. Então eles vão manter aí as Olimpíadas de 2020, ok? Então a gente tem muito mais a falar aí das Olimpíadas,
Mas o que eu tenho para passar para vocês sobre as Olimpíadas e Paralimpíadas, a gente já conversou isso aí na sala de aula, e eu estou só recapitulando e acrescentando aquilo que é de novidade agora, né? E a gente vai estar aí depois falando um pouquinho mais sobre isso aí, ok? Então, seguindo aí o nosso slide, a gente tem aí os jogos, né? 32ª edição dos jogos, né? E a inclusão de todas as modalidades, né? E andando mais um pouquinho, a gente tem as Paralimpíadas, como eu já falei, o Para-Badminton e o Para-Taekwondo, né? Seguindo mais um pouquinho, a gente vai começar a entrar aí no conteúdo que é o futsal, o histórico do futsal. Mas, Júlio, onde surgiu? Né? Quando surgiu? Né? E eu vou falar para vocês, então, quando surgiu, na década de 30 aí, ele começou a... Né, tem aí uma briga muito grande de quem criou, de quem inventou, quem é realmente o pai dessa modalidade de futsal, né? Então, uma corrente aí defende que os uruguaios, lá na Associação Cristã de Moços, em Montevidéu, que criou as primeiras regras, né? Lá um professor Juan Carlos, que ele teria criado aí as primeiras regras. A segunda linha seria aqui na Associação Cristã de Moços, em São Paulo, aqui no Rio, no Brasil, sustenta aí pela Confederação Brasileira de Futsal, que foi aqui no Brasil, em que foi criada as primeiras regras, né, que foi praticado aí, né, como recreação o futsal, né, que é um esporte que veio aí do futebol de campo, foi reduzido aí para quadra, né, e aí começa aí a história do futsal dentro da Confederação Brasileira de Futsal, aonde sim os brasileiros levaram aí, tem essa responsabilidade, né, de ter feito esse esporte crescer, a expansão e a organização, beleza? Então, indo mais um pouquinho para frente aí, por que o futsal ainda ele não é considerado um esporte olímpico? Né? Ele já há tantos anos, pô, Júlio, você falou que veio lá da época, né, da década de 30 e até hoje ainda não entrou nas Olimpíadas, né? 32ª edição e ainda não entrou. Existe uma briga muito grande entre FIFA, né? A FIFA, ela pegou aí, se juntou à CBFS, que é a Confederação Brasileira de Futsal, para gerir, né, o futsal, e elas têm aí uma desavença com o COI, né? E o COI até hoje, né, ainda impede que o futsal ele seja reconhecido como olímpico. Apesar das grandes conquistas, o futsal é praticado em vários outros países, né, tem várias federações, e o COI ainda não reconheceu, né, e nem vai entrar agora no calendário 2020, 2021 aí, para ser uma modalidade olímpica ainda, devido, né, e eles dizem que o especialista lá no esporte acredita que o futsal não é praticado num número suficiente de países ainda para ser reconhecido como olímpico. Então, a gente vai ter que esperar mais um pouquinho aí para a gente ver essa modalidade, né, que é tão bonita aí, o futsal, crescer um pouco mais. E a gente entra aí, né, como eu já falei, surge na década de 30, na década de 40 aí é regulamentado, na década de 50 surge a Federação Nacional, na década de 60 a Confederação Sul-Americana, né, surge para regulamentar aí todos os países sul-americanos que praticam a modalidade. Na década de 70 surge aí a Federação Internacional e a Brasileira, né, elas se unem. Na década de 80, né, a CBFS, como eu já falei, que é a Confederação Brasileira de Futebol de Salão, ela se afilia à FIFA, né, em 80, na década de 80, 83, se não me engano, e passa a ter uma visibilidade maior, né, em campeonatos. Então o futsal ele começa a crescer aí, ganhar corpo juntamente com a FIFA, e aí onde surgem aí os mundiais, né, os campeonatos, e aí o futsal é incluso aí no Pan-Americano, né, e vai seguindo até ganhar uma expansão, e ainda não é considerado ainda um esporte olímpico. E a gente vai seguindo aí, né, e vamos entrar só hoje na primeira regra,
do futsal, que é a regra 1.1. A gente vai falar só sobre isso hoje para encerrar a nossa aula. E a gente vai estar falando sobre a primeira regra. A primeira regra do futsal, ela é a regra de quadra, né? Que é a regra das dimensões da quadra. Júlio, qual a dimensão da quadra? Qual o tamanho da quadra oficial? Né? Hoje, se eu fosse jogar, Júlio, qual é a quadra oficial? Qual o tamanho dela? Né? Como é que é? E eu vou explicar para vocês como é que funciona. O comprimento de uma quadra, ela deve ser aí de 45 no mínimo de comprimento a 25 metros. Então, de 45 a 25 metros de comprimento e de largura 22 a 15 no mínimo, né? A gente tem que ter aí essas dimensões para a gente poder ter uma quadra legal para jogar. A linha lateral e a linha de fundo, ela tem que ter aí um afastamento de 1 metro, né, de qualquer obstáculo fora da quadra. Então, da linha lateral até o obstáculo, seja arquibancada, ou seja qualquer pilar, cerca, alambrado, então tem que ter 1 metro aí de distância, até mesmo para a gente poder cobrar o lateral e a linha e o escanteio, né, que seria o tiro de canto. Para a prática oficial, a quadra deve ter um comprimento aí de 30 metros de largura e o mínimo aí de 17 metros, né? E para jogos oficiais, internacionais, né, a quadra ela deve ter aí um tamanho de comprimento aí de 38 a 42 metros de largura, né? E de comprimento, de largura de 18 a 22 metros, né? Então essa aí é a primeira regra, né? Então eu acho que ficou bem claro as regras do futsal, né? Essa regra ela é baseada na Confederação, né, Brasileira de Futsal. Então vocês podem olhar lá dentro do regulamento. Então essa é a primeira regra, que são as dimensões. A gente vai estar vendo aí nas próximas aulas as outras regras, ok? Então eu fico por aqui hoje, né? Esse conteúdo, que vocês possam vir aí rever. Eu vou estar mandando material para vocês aí no WhatsApp da escola, vocês deem uma olhadinha lá. Tem um breve questionário para que vocês possam estar respondendo lá, estudando, né? Olhando aí no conteúdo. Vai ser legal essa troca, né? Vê lá e bota lá para mim, Júlio, eu consegui fazer, foi tranquilo, né? Coloca para mim lá para mim ter uma resposta, ok? Então, muito obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade de vocês estarem me assistindo. Obrigado ao colégio também. Muito obrigado a todos. Que Deus possa estar abençoando aí o nosso dia. E vamos lá, vamos estudar. Vamos colocar a nossa cabeça aí para funcionar, né? Vamos estudar e vamos abrir o nosso conhecimento aí para novos horizontes, ok? Fica na paz. Um abração aí para todos. Tchau, tchau.